Graça e paz, povo de Deus, bem-vindos ao Conexão de Casa em Casa. Hoje é a nossa segunda ministração do mês, é o dia de nós colocarmos um testemunho. Se alguém na sua casa, na sua célula tiver um testemunho, ao final dessa ministração, abra um espaço para que seja contado um testemunho e possamos assim edificar toda a célula que faz parte do seu mover de milagre. Nosso tema de hoje é as atitudes de um conquistador. Nosso texto base está em Josué, capítulo 1, verso 3, que diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Glória a Deus, queridos. Há uma promessa de Deus na nossa direção, na direção do nosso lar, na direção da nossa família, de conquista. Onde nós colocarmos a planta do nosso pé, o território em que nós pisarmos é um território profético, é um território que foi conquistado, que nos foi dado por Deus, é uma promessa de conquista sobre nossas vidas. E muitas vezes nós não conquistamos territórios, nós não conquistamos vitórias em nossas vidas, dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento, vitórias de salvação em meio à nossa família, por não ter esse entendimento, por não acreditar que o Senhor já nos prometeu, que o Senhor já nos deu a vitória. O que nos falta é entendimento e atitudes de conquistador. A gente precisa ter ações na direção daquilo que nós desejamos conquistar. Precisamos ter atitudes na direção daquilo que nós vamos conquistar em Cristo Jesus, querido. E nós vamos aprender hoje com Josué. Josué, ele foi um grande conquistador, ele recebeu a missão de conquistar toda a terra de Canaã e guiar o povo nesse tempo. E eu quero declarar sobre a tua vida a unção de Josué. Você vai se levantar nesse tempo como um grande conquistador e você vai direcionar a sua casa também para viver todas as promessas de Deus, em nome de Jesus. A primeira atitude que nós aprendemos com Josué é se dispor. Josué capítulo 1, verso 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, queridos, Deus está pedindo de nós uma disposição. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos ter atitude, ter uma ação, ter um esforço. Muitas das vezes, querido, não precisamos ser extremamente talentosos. Muitas das vezes nós não precisamos ter uma grande sabedoria, uma grande habilidade. Lógico que isso é maravilhoso, isso agrega em nossas vidas. Mas o reino de Deus não é conquistado por pessoas extremamente talentosas. O reino de Deus é conquistado por pessoas que perseveram, por pessoas que se esforçam. Se esforce, dê o seu melhor. Caminhe na direção daquilo que Deus tem colocado diante de você. Faça como a Bíblia mesma nos ensina, tudo que vier às tuas mãos, conforme as tuas forças. Muitas vezes nós não damos 100%. Nós não damos o nosso melhor no projeto que Deus colocou diante de nós. No projeto familiar, no projeto acadêmico, no projeto ministerial. Nós precisamos dar o nosso melhor, nós precisamos se dispor. E não esperar que outro vá fazer em nosso lugar. Não esperar que outra pessoa dentro do nosso lar tome posição como sacerdote, como sacerdotisa. Você precisa se levantar dentro da tua casa como um conquistador, como uma conquistadora e tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida, querido, uma disposição do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai vir sobre a tua vida, vai tirar todo o desânimo, todo o cansaço e vai colocar em você disposição, porque Deus não te deu espírito de timidez, espírito de covardia, mas espírito de ousadia. Esse espírito é que eu declaro sobre a tua vida, para você tomar posse e conquistar tudo aquilo que Deus tem para você. Segunda atitude que nós aprendemos com Josué é se esforçar. Josué capítulo 1, verso 6 diz assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Querido, nós precisamos ser fortes. Nós precisamos esforçar-se. Nós precisamos dar o nosso melhor.
para conquistarmos aquilo que Deus tem para nós. Dê o seu melhor, se dedique, faça com intensidade. A Bíblia diz que o Senhor dos céus olha para a terra para ver se há quem o busque. Deus está sempre a nos observar. Deus está sempre olhando as nossas atitudes. São as nossas atitudes que movem a mão de Deus ao nosso favor. São as nossas atitudes que faz com que alcancemos graças diante de Deus. E quando você alcança graça diante de Deus, Deus olha para você e diz assim: meu filho está se esforçando, meu filho está dando o seu melhor. É aí que nós vivemos o milagre, porque é aí que a mão de Deus se move ao nosso favor. Então seja forte, seja corajoso, né? Tenha bom ânimo, porque só assim nós vamos herdar a terra. Como você vai entrar numa batalha desanimada? Como você vai entrar numa guerra desanimado? Como você vai conquistar desanimado? Todo aquele que está desanimado, ele não tem força. Ele está esmurecido. Ele não tem intensidade. Você precisa buscar em Deus ânimo. Você precisa se animar. E se você está desanimado, você precisa orar e buscar no Senhor a sua renovação. Porque a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Há essa unção sobre a tua vida, querido. Você é como a águia, você é incansável. Você sempre será renovado. Se você está desanimado, eu quero lhe dizer que esse não é o seu estado real. Isso é apenas um momento na sua vida. Porque a promessa de Deus é que você sempre será renovado. A promessa de Deus é que você correrá com os cavalos. E assim eu declaro sobre a tua vida essa unção poderosa. Você vai correr com os cavalos, você não vai andar desanimado. Aquilo que durante muito tempo você não conquistou, com muito esforço você não conquistou, você vai conquistar nesse tempo, na graça de Deus, com pouco esforço e em pouco tempo, em nome de Jesus. Terceira atitude que nós aprendemos com Josué. Josué capítulo 1, verso 7 diz assim: tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha só, querido. Ele está falando que você precisa estar firme na palavra de Deus. Observar a palavra de Deus. Observar os princípios. Leve uma vida por princípio. Não quebre princípio. Se você quebrar princípio, o princípio lhe quebra. Então, cumpra os princípios. Cumpra, observe e cumpra. Coloque em prática na sua vida. Porque só assim você vai conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Não tente pular etapa, não tente quebrar princípio e dizer: olha, não, vai dar tudo certo. Não, Deus vai me abençoar. Deus nunca abençoa o erro. Deus sempre nos colocou aqui na terra para sermos Israel de Deus aqui na terra, ou seja, sermos exemplo. E Deus vai fazer de você um exemplo, ou um bom ou um mau. Se você cumprir os princípios, você vai ser um bom exemplo a ser seguido. Se você quebrar os princípios, você vai ser um mau exemplo a não ser seguido. Cumpram os princípios. Deus estava dizendo para Josué. Deus não pediu que Josué fosse extremamente santo. Deus pediu de Josué um esforço. Deus pediu de Josué: observe a palavra. Cumpra os princípios. Amém? Então quero declarar sobre a tua vida, querido, o amor pela palavra, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, para ter o cuidado de observar toda a palavra de Deus, para ter o cuidado de não quebrar princípio, para ter um cuidado de se esforçar a viver, porque o segredo está em viver as Escrituras, não apenas ser ouvinte, mas sermos praticantes da palavra. Aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, ele é semelhante ao homem que alicerça a sua casa na areia. Quando vem a tempestade, a casa é destruída. Mas aquele que ouve as palavras de Deus e as põe em prática na sua vida, ele é como um homem sensato que alicerça a sua casa na rocha. E mesmo diante das dificuldades, das tempestades da vida, a sua casa vai permanecer inabalável. Eu quero declarar que assim será sobre a tua vida, em nome de Jesus. E Deus deu uma palavra para Josué, dizendo assim, Josué capítulo 1, verso 8, não cesse de falar deste livro, antes medite nele dia e noite, para teres de cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Querido, olha só,
se você se balizar pela palavra de Deus, se você se esforçar para não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, para seguir o caminho da palavra, o Senhor vai fazer prosperar o teu caminho e tu serás bem-sucedido em tudo aquilo que você desejar, em tudo aquilo que você empreender, em todo propósito, todo objetivo que você colocar na terra, o Senhor vai te fazer ser bem-sucedido. O segredo está em obedecer a palavra. Porque quando você obedece a palavra, você agrada a Deus. E quando você agrada a Deus, você move a mão poderosa de Deus na tua direção e na direção daquilo que você quer conquistar. Em nome de Jesus, querido. Querido, se você recebeu essa palavra de hoje, você gostaria de fazer um concerto, você não tem observado a palavra de Deus, você não tem acreditado mais no teu chamado, no teu propósito, eu quero que você ore comigo. Coloque sua mão no seu coração e declare assim: Senhor Jesus, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu reconheço que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu entrego a minha vida, as minhas conquistas em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Se você fez esse concerto com Deus, acesse nosso link no QR Code, preencha nosso formulário que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do doce e poderoso Espírito seja com você e com toda a sua família. Até a próxima conexão de Casa em Casa.